Olá, queridos, tudo bem? Que bom. Na verdade, eu creio que se, com a ajuda de Deus, né, nós conseguirmos transmitir a importância daquilo que Deus colocou como proposta no coração da liderança do True Life, a sua vida pode mudar. Eu costumo dizer que Deus não muda a vida de ninguém se nós não deixarmos. Eu vou repetir. Apesar de Deus ser soberano, Deus tem um limite. O limite da soberania de Deus é a minha vontade. Ele estabeleceu o limite para isso. Deus, na sua onipotência, seu todo poder, ele decidiu estabelecer um limite para ele. Ele, no poder dele, falou assim: esse é o meu limite. E o meu limite é a sua vontade, é o seu livre-arbítrio. É o que você deseja fazer com a sua vida e com as suas ações. Eu tenho, por muitos anos, já servido. Eu nasci num lar evangélico, tenho o privilégio de ter nascido dentro de uma família cristã, embora meu pai ele se converteu muito pouco tempo antes de morrer. Minha mãe orou por mais de 40 anos por ele. Meu pai tinha muitos valores como homem de integridade, trabalhador, homem muito correto. Deixou muitos exemplos positivos para a minha vida. Eu fui muito afetado, né, pela vida do meu pai, pela integridade do meu pai, por aquilo que ele fazia. Há um tempo atrás, eu me lembro que a Mirna, há uns anos, já tem bastante tempo, né, acho que nós não tínhamos filhos ainda, não lembro, acho que não. A Mirna foi passar um tempo, né, por uma circunstância bem específica. Ela passou alguns dias na casa do meu pai e eu não estava lá. Nós já estávamos casados e ela ficou lá um tempo, algumas semanas, acho que uma semana ou 10 dias, alguma coisa assim. E eu me lembro que depois que nós nos encontramos, depois desse período, ela olhou para mim e falou assim: agora eu te entendo. Agora eu consigo entender por que você faz isso desse jeito. Eu falei: por quê? Ele falou: porque seu pai faz a mesma coisa. Né? Porque ela nunca tinha convivido tão de perto, né, sequencialmente. E os nossos pais têm um poder muito grande de nos influenciar. Ainda que a gente não perceba o quanto eles nos influenciam, nossos pais nos influenciam. E uma coisa que eu tenho aprendido é que você tem que aprender a peneirar as influências, né? Eu costumo dizer que se aprende com aquilo que é bom e aprende com aquilo que não é tão bom também, né? Então você precisa... essa escola da vida é muito interessante. E ao longo desses anos que eu pastoreio, que eu estou na igreja, e já são muito tempo, bastante tempo, né? Eu já falei para vocês uma ocasião, não sei quantos estavam aqui, eu comecei a pregar com 13 anos de idade. Eu tenho 61, mês que vem eu quero uma festa, vou fazer 62, tá? Agora dia 11, semana que vem, né? Semana que vem aí, na véspera do aniversário da igreja, eu vou fazer 62 anos. Então, você faz ideia, eu vou dizer para você, daqui a um ano, quando eu fizer 63 anos, vai fazer 50 anos que eu comecei a pregar. É no mínimo 2 ou 3 vezes, ou 4 vezes a sua idade. Então, já tem algum tempo que eu prego a palavra. Lógico, não com a mesma intensidade de hoje, né? A gente começava a pregar esporadicamente aos 13 anos, uma vez a cada 10 anos. Não, pregava uma vez, depois pregava outra. E eu comecei muito tempo. E claro, todas as crises, deixa eu contar um segredo para você. Todas as crises e perguntas que você tem, eu também tenho. Eu vou repetir. Todas as perguntas que você tem, eu também tenho. Qual é a diferença? A diferença é que eu já caminhei um pouco mais e já aprendi a lidar com as minhas dúvidas. Já tive algumas respostas na caminhada. Mas os questionamentos, nós vamos tentar falar um pouco sobre isso, as dúvidas, o que vem na nossa cabeça, cara, é só porque você é pensante, graças a Deus. Você não é uma ameba. Você pensa. E graças a Deus que você pensa. E não tem nada de errado em você pensar. Você vai descobrir isso, que o erro não está no pensar. O erro está no que você faz a partir do pensamento.
Então, sabe, esses questionamentos que a gente tem na fase de adolescente, na fase de juventude, cara, isso é assim mesmo. Bem-vindo à vida. Você existe. Você pensa. É isso aí. Sabe, sem crise. Agora, o nosso desafio nesses dias é tentar ajudar você a selecionar, sabe, o que fazer com os pensamentos. Por favor, entenda, não é que você vai conseguir parar de pensar. Você não vai parar de pensar. Algumas quartas-feiras atrás, o pastor Gílio pregou uma mensagem. Saulo estava com saudade de ver você pintar, viu? Algumas quartas-feiras atrás, o Gílio pregou uma mensagem a respeito do conflito da carne com o espírito, né? A luta que Paulo, como homem de Deus, ele exemplifica. E essa luta não termina, essa luta continua. Paulo vai viver isso até o fim do seu tempo. Entretanto, a vida e o tempo vai nos ajudar a aprender a lidar com as dúvidas, com as lutas e com as dificuldades. Então, eu creio que o propósito daquilo que se vai fazer nesses dias aqui, durante esse mês, né, na verdade, entender uma postura, uma posição, e essa posição, ela não só é uma posição de ataque, né, onde você tem uma iniciativa, mas ela também precisa ser antecedida de uma posição de defesa. Você vai precisar entender que você vai trazer algumas coisas para a sua vida a partir do instante que você age contra algo que está com você, mas você se protege ao mesmo tempo que você ataca. E você vai ver essa descoberta na Bíblia a respeito disso. Ainda fazendo esse pequeno início de conversa, tá? Eu fui sargento do Exército. Eu servi o Exército Brasileiro e eu fui sargento do Exército. E algumas lições que eu pude desfrutar ali são impagáveis. São impagáveis, né? Me lembro, algum tempo atrás, 1 ano e pouco atrás, talvez 2 anos atrás, um dos jovens dessa casa estava se alistando e ele foi selecionado para servir o Exército Brasileiro. E eu chamei ele e falei, cara, graças a Deus, mas eu não queria, eu estava trabalhando, porque eu estava trabalhando, vai atrapalhar meu trabalho, eu estava nos estudos, eu trabalhava nos estudos. Eu falei assim, esse ano que você vai parar, vai valer 5, 6, 7, 10 anos da sua vida. Sabe? É lógico, por não ter tido ainda a experiência de ter passado por isso, sabe? Não foi tão simples de entender, mas eu me recordo que à medida que foi passando, era de aplaudir de pé as fotos, a vontade, o crescimento, a disposição, a maturidade. Sabe, uma das grandes funções do Exército, você vai perguntar assim, por que servir o Exército? Tá? Qual é o valor de servir isso? Eu vou perder meu tempo lá? Não, uma delas é que você vai aprender sobre guerra. Você vai aprender o que é guerra. Você vai aprender que você tem que estar preparado para a guerra. A Bíblia vai falar sobre isso. A Bíblia vai falar sobre o dia mau. O que é o dia mau? É o dia da guerra. É o dia da luta. E se você não estiver preparado, vou falar isso com você aqui, você vai descobrir que você vai fraquejar porque você estava despreparado, você estava abandonando essa mentalidade. E aí eu quero começar a nossa palavra sobre isso. E o meu primeiro ponto de hoje, meu primeiro ponto a respeito desse tema, né, que eu declaro guerra, eu quero dizer para você, você está em guerra. Declare ou não, você está em guerra. Assuma ou não, você está em guerra. Eu vou repetir, você e eu estamos em guerra. Nós vivemos um eterno conflito. Os nossos membros guerreando. O nosso entendimento a respeito do que é bom, é isso que Romanos capítulo 7 fala, essa guerra de que eu sei o que é certo, mas eu não consigo fazer, agora aquilo que é errado eu faço. Fala em Romanos capítulo 7. Ele diz assim, aquilo que é certo eu não consigo fazer. Aquilo que eu sei que é errado, isso eu faço. E Paulo diz assim, essa guerra é uma coisa tão desgraçada que eu me considero um homem miserável.
Porque eu fico lutando, o meu espírito lutando contra a minha carne, eu sei o que eu vou fazer, não consigo fazer. E Paulo diz assim, se eu nessa guerra, eu preciso decidir quem é que vai vencer. Então você e eu estamos em guerra. Todos os dias você acorda e na sua frente é uma guerra. Vou provar para você. Todo dia você acorda em guerra. Guerra número 1. Não quero levantar. Guerra. Mas você tem que estudar. Guerra. Eu não sei contar a vocês. Todo dia você tem que escovar o dente. Guerra. Tá aí? Chupa aqui e vê se sai Coca-Cola. Eu não entendo. Guerra. Vou tomar banho de manhã ou não? Guerra. Todos os dias, a nossa vida é uma eterna guerra. E quanto antes você estiver atento a respeito disso, mais fácil vai ser você lidar com a vida. Mas eu tenho uma boa notícia. A Bíblia diz que nessa guerra nós já somos mais do que vencedores. Eu vou repetir. Nessa guerra, nós já temos o direito da vitória. Já nos está garantida a vitória. Ainda que haja, não importa a dimensão da luta, o fato de estar em Cristo, o fato de ter Cristo, você tem o melhor aliado para vencer a guerra. Você é um vitorioso por causa de Cristo. Não importa o que você vença, não importa o que você passa, sabe, não seja pensamento, seja atitude, seja preguiça, seja estudo, sabe, seja, uma luta sexual, uma briga com a sua vida em relação ao seu corpo. Deixa eu dizer para você, cara, pelo amor de Deus, é guerra, saiba disso. Eu lidei com um grupo, uma ocasião, e foi um tempo muito, muito, muito forte para mim. Na época eu estava no seminário, eu fui fazer uma matéria chamada capelania, e eu fui servir a um grupo de pessoas no hospital, e esse grupo era um grupo de risco ao suicídio. Pessoas que tinham sido detectadas, sabe, com uma sensibilidade para tirar a própria vida. Você deve ter visto, se você não tem coleguinhas, né, que se cortam, que faz não sei o quê, que tenta tomar não sei das contas, enfim, você deve saber o que eu estou falando. Tá? Sabe? E uma das coisas que eu descobri daquele grupo é que a grande guerra da pessoa é que ela não quer tirar a vida dela. Ela não quer se cortar. Ela não quer se prejudicar. Mas ela chega um momento em que ela não consegue dominar esse ambiente de guerra e acaba cometendo besteiras, fazendo coisas, e depois se arrepende, depois se esconde, depois chora. Por quê? Porque não quer. Porque não quer. Me recordo uma pessoa que falou assim, ela disse assim, pastor, eu não era pastor ocasional, mas me chamava de pastor. Pastor, sabe quantas vezes eu cheguei na varanda do prédio com vontade de me jogar lá embaixo? Eu falei, não, foi todo dia. Guerra! Guerra! Nós vivemos em guerra. Vivemos em guerra contra o pecado, vivemos em guerra contra nós mesmos, vivemos em guerra contra acordar, vivemos em guerra contra a preguiça, vivemos em guerra contra o trabalho, vivemos em guerra para estudar, vivemos em guerra para não colar, vivemos em guerra para namorar, vivemos em guerra para não namorar. Nós vivemos em guerra. A primeira coisa que eu quero que você entenda, eu falei para o pastor Johnny que eu ia gastar um tempo com isso, que eu preciso que você entenda por que nós estamos falando isso. Quando eu digo eu declaro guerra, não é que eu vou começar uma guerra. Eu declaro guerrear a guerra segundo Deus. A proposta não é começar uma guerra. A proposta é, dentro da guerra, que tipo de declaração eu vou fazer? Que tipo de resposta eu vou dar?
A proposta não é começar uma guerra, mas dar uma resposta à guerra existente. Dizer assim, eu não vou me acovardar. Se nós pudéssemos pegar esse tema e tentar dizer assim, eu não vou correr dela, eu não vou fugir, eu não vou me acovardar, mas eu declaro que nesta guerra Jesus vai vencer. Assim que o pastor Johnny me passou o tema, eu lembrei de um episódio. Um casal de pastores que estavam tendo muitos problemas, muitos problemas de relacionamento. Muitos problemas. E não estava dando para ver junto, decidiram separar. E eu estava num encontro onde um homem, um outro pastor de fora, que era muito respeitado por aquele casal, estava sentado o casal, esse pastor e eu. E esse pastor falou de tudo, tentou de tudo para aquele casal não separar. Tudo. Todos os conselhos sábios que podia dar, a Bíblia, os filhos, porque tinha 2 filhos na história, tudo que você pode imaginar de conselho, e o casal é irredutível. Até que chegou uma hora que aquele pastor falou algo que marcou a minha vida. Quando ele viu que as palavras, os conselhos, a Bíblia não estavam resolvendo nada, ele virou e falou assim, eu tenho uma pergunta para vocês. Falou para os dois. Quem vocês querem que seja vencedor? Deus ou o diabo? Uau! Nessa situação, para quem vocês querem dar a vitória? Para Deus ou para o diabo? Porque se vocês separarem, vocês deram vitória para o diabo e vocês derrotaram Deus nessa ação. E entenda que quem vai decidir isso não é o diabo. Que quem vai decidir isso não é Deus. Quem vai decidir isso é vocês. Quando você está dentro de uma guerra, principalmente uma guerra espiritual, eu acho que é isso que você precisa colocar. Eu queria que você guardasse. Se você escreve, escreva. Se você guarda, guarda. Se você quer anotar a frase, então, sabe, na vida, todos os dias, nós temos uma decisão a tomar a respeito de nós mesmos. Quem vai sair vitorioso? Quem vai vencer nessa situação? Deus ou o chifrudo? E aí você escreve embaixo. Quem decide o vitorioso sou eu. Uau! Você está entendendo que na sua mão está o poder de quem vai sair vitorioso? Se estamos em guerra, da coisa mais irrelevante, a coisa mais importante, nós vivemos uma guerra. Se nós estamos em guerra, a nossa decisão então é assumir a postura de guerra e declarar a guerra. Não é iniciar ela, mas é por estar dentro dela, ter uma postura e tomar uma decisão. Porque a guerra tem que ter um vitorioso e tem que ter um derrotado. E eu começo fazendo uma pergunta para você, ciente que você está em guerra. Em algumas áreas da sua vida, quem é que está levando vantagem nas suas lutas? E por favor, não estou pregando para jovem não. Estou pregando para todo mundo que está me ouvindo. Porque essa guerra começa, sabe, desde pequeno e vai com você até o dia que você vai morrer. É por isso que a Bíblia diz, ser fiel até a morte. Por que ele está falando isso? Porque todos os dias você vai ser treinado, você vai ser testado na tua fidelidade. Todos os dias você vai ser testado em quem é que você quer dar vitória. Então, para você alinhar bem, eu pedi ao pastor Júnior autorização para isso. A palavra eu declaro guerra
não se diz startar uma guerra, mas que tipo de declaração eu dou por estar dentro de uma guerra? Que tipo de resposta eu vou dar a uma guerra? Não sei quantos de vocês têm conseguido, de alguma forma, acompanhar o que a gente está fazendo domingo, a série. Mas eu estou passando o tempo todo, o que eu estou falando? A guerra da mente do mundo, da mente das pessoas, por a guerra da mente de Cristo. O mundo pensa assim, Cristo diz assim. O mundo pensa assim, Cristo diz assim. Guerra. Guerra. Olha o que diz Efésios capítulo 6, versículo 12. Versículo 11 e 12. Efésios 6, 11 e 12. Revestido de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo. E ele vai continuar. Porque esta luta não é contra sangue nem contra carne, sim contra principados, potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, com as forças espiritual do mal e nas regiões celestiais. Ele vai dizer o seguinte, sabe, nós estamos em guerra. E nesse texto você vai descobrir algumas verdades. Por exemplo, verdade número 1, o diabo é astuto. Fala comigo aí, o diabo é astuto. Só levanta a mão. Quem sabe o que é astúcia? Só levanta a mão. Só quem sabe. Só eu estou vendo vocês. Deixa eu tentar definir astúcia. É uma forma sutil de te enganar. As pessoas fazem algo para você pensar o que ela quer que vocês pensem. Isso é sutileza. Tá? Sutileza, sabe aquela pessoa? Isso é muito comum em filme de adolescente, né? Onde tem aquelas meninas bonitinhas de Beverly Hills, sabe? Aquelas meninas bonitinhas de Beverly Hills que tem aquela turma do jogo de futebol americano, que são as mais bonitinhas e tem sempre uma feinha querendo entrar no time. E aí aquelas astutas meninas, elas armam para a pessoa. Aí quando a pessoa está, era tudo uma armadilha para expor ela. Você já viu esse filme, já? Ah, então tá, isso é astúcia. O que é astúcia? É a pessoa te enganar, sem que você perceba que está sendo enganado. A Bíblia diz que o diabo é exatamente isso. Qual é a astuta do diabo? O diabo é sempre querer astutamente levar você a pensar que aquele erro não é erro. Isso é astúcia. Astúcia é a capacidade de enrolar você, deixando você pensar o que a pessoa que está enganando você pensa. Isso é astúcia. Eu estou definindo o dicionário do Aurélio, não, estou pegando o dicionário do Djalma. Tá? Na prática, você é bocó e não sabe. Você é tonto, bobão, as pessoas fazem você de gato e sapato, deixando você pensar que você é esperto. Isso é astúcia. O diabo trabalha o tempo todo, que a Bíblia diz, cuidado com as astutas ciladas do diabo. Ele está dizendo assim, o diabo não vai escancarar para você saber que é o diabo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para os meninos. Você acha que se o diabo pegar um brucutu, uma mulher feia pra caramba, desdentada, com aqueles cabelos com mau hálito, sabe? Aquela tábua quadrada, sabe? Um olho torto assim. Você acha que ele vai conseguir seduzir você para pecar? Claro que não. Claro que não. Por quê? Porque ele sabe que você não vai cair nessa. Aí você acha que ele vai pegar também a super top model e vai botar na tua frente para ele tentar? Também não.
Porque a ideia dele é que você não perceba que está sendo tentado. Então ele vai colocando pessoas do seu lado que sutilmente vão te seduzindo, seja pela aparência, seja pela conversa, seja por um bom papo. Sutilmente ele vai introduzindo pessoas do teu lado. Ele introduz a pessoa no teu relacionamento. Você vai entender. Sabe aquela pessoa que é gente boa pra caramba, mas não presta? É do diabo. Eu vou repetir. Você está entendendo? Sabe aquela pessoa extraordinária que você acha assim, uau! Sabe? Cara, sensacional! Mas quando você olha aquela pessoa, tudo dela leva para o crime, tudo dela leva, sabe, para te arrebentar. Se você entrar na dela, tu está roubado. Aí você fica naquele negócio. Eu queria ser amigo dele, porque ele é muito legal. Eu não vou querer ser, eu não quero ser, porque eu vou ser. Aí o diabo está ali te seduzindo. Aí aquela pessoa fala assim, como é teu nome? Vitor? Pedro? Aí a pessoa chega assim, Pedro, cara, queria tanto ser seu amigo, cara. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Fala assim, astúcia. Astúcia é a capacidade que o diabo tem de te enrolar sem deixar você saber que está sendo enrolado. De levar você a achar, não é bem assim. Talvez essa frase, se não nasceu no inferno, eu descobri um negócio esses dias. Esses dias eu descobri um negócio. A Bíblia diz que o diabo, ele anda ao derredor tentando aquele tragar, né? E toda vez que o diabo sai, ele sai com a turma com ele. Um monte de demônio. Andando. E eu descobri que dentro desses companheiros do diabo, tem um cara que é o escriba. Um cara que tem um caderninho. Já descobri. E às vezes o diabo olha, e quando ele vê uma atitude de um jovem, de um adolescente, de um adulto, ele fala assim, anota aí, porque essa aí eu não pensei não. Essa aí não fui eu que pensei não. Anota aí, eu vou usar essa aí, ó. Essa é tão boa que nem eu tinha pensado. Anota que eu preciso usar essa aí contra outro. Eu acho que um dia o diabo estava passando na terra, usando a minha imaginação santificada, sem heresia. O diabo estava passeando na terra assim, ele ouviu alguém dizer assim, nada a ver. Ele falou, anota que isso aqui serve para mim. E não foi o diabo que inventou isso. Ele só anotou no caderninho dele, porque uma geração moderna inventou nada a ver. Isso é astúcia. Isso é astúcia. Sabe o que ele quer? Ele quer que você faça o que ele quer. E a hora que alguém te confronta, você diz assim, nada a ver. Nada a ver. Se por um lado nós estamos em guerra e nós estamos percebendo, por outro, tem muita gente sendo enrolada e não está percebendo que está sendo levado, conduzido e não percebeu. Eu tenho uma notícia para te dar, você está em guerra e você decide quem é que vai vencer essa guerra, Deus ou o chifrudo, em qualquer área da sua vida. Se a primeira verdade do texto de Efésios 6 é que ele tem astuta, a segunda é que o diabo é especialista, preste atenção, ele é especialista em tirar o seu foco dele, colocando o seu foco no outro. Eu vou repetir. O diabo, ele é especialista em desviar os teus olhos dele, colocando os teus olhos no outro. Pastor, o que é isso? Olha o versículo 12. Ele vai dizer assim, porque nossa luta, nós temos que lutar, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, e sim contra principados e potestade. Diga assim, o diabo, fala comigo, o diabo tira meu foco
dos principados e potestades. Tiro meus olhos da guerra contra principados e potestades e coloca meus olhos contra carne e sangue. Primeiro, ele é astuto. Segundo, ele vai sempre desviar o teu olhar dele, colocando o teu olhar em alguém. Só que dependendo do que você vai fazer com o teu sentimento, com os teus olhos a respeito de alguém, sabe, você deu corda para ele. Você não está vendo ele, mas você está dando, sabe, está dando trégua para ele, está dando legalidade para ele. Todas as vezes que nós focamos o nosso problema em alguém, presta atenção, todas as vezes que nós focamos nosso problema em nossos relacionamentos terrenos, o diabo venceu, porque ele tirou o foco dele, você não olhou para ele, que está agindo no desavisado que veio fazer alguma coisa contra você. Porque deixa eu contar um segredo para você. Algumas pessoas que você não gosta delas, elas não são do mal, elas estão influenciadas pelo mal. Eu vou repetir. Elas não são do mal, só que elas não conhecem o bem. E aí, a influência sobre a vida delas são principados, potestades, dominadores. Olha a palavra, dominadores. Tem pessoas que a gente tem uma bronca delas, quando na verdade tinha que ter bronca de quem está influenciando elas. Eu vou repetir. O que o diabo faz? Ele é tão astuto que ele coloca os teus olhos na pessoa, e aí você começa a falar da pessoa, mas você não percebe que, na verdade, aquela pessoa, o que ela está fazendo é porque ela está debaixo de uma influência, está dominada, dominadores. E por ela estar dominada, ela age influenciada pelo mal. E aí, você briga com ela, em vez de brigar com o espírito que está na vida dela. Você está conseguindo entender o que eu estou falando? Em outras palavras, todas as vezes que alguma pessoa desavisada, que não tem o entendimento que você tem de Deus, que não tem o domínio próprio sobre o do Espírito Santo, fizer alguma coisa contra você, se você pegar e colocar essa pessoa de lado e for contra ela, você mais uma vez está dando vitória para quem? Para quem influencia a vida dela. Mas se você não é contra ela, e você começa a trabalhar a favor da restauração desse relacionamento, você está dando vitória para Deus. Porque o diabo é de encrenca e Deus é o da paz. Se a primeira verdade de Efésios 6 é que ele é astuto, e na guerra ele nunca vai fazer coisas descaradas, a segunda coisa é que ele é especialista em tirar o foco dele, ele tira os teus olhos dele, para colocar os teus olhos das pessoas, aí você fala, você é contra pessoas em vez de ser contra ele. Mas tem uma terceira verdade. A terceira verdade é que numa guerra astuta, o diabo tira teus olhos dele para você colocar os teus olhos em você. Ai, meu Deus do céu. Eu vou repetir. A terceira verdade é que o diabo também, ele é especialista em tirar os olhos do que ele está fazendo com as tuas emoções, com os teus pensamentos, para você não entender que é ele. E aí você atribui tudo que está acontecendo a você, e você começa a entrar num processo de autocondenação. E é isso que ele quer que você faça. Ele quer que você se sinta a pior pessoa do mundo, o mais errado do mundo. Ele quer que você se sinta a pessoa indigna. Ele quer que você, sabe, o diabo vai soprar o tempo todo. Tá vendo, crente? Tá vendo lá, viu? Vai domingo para a igreja, sábado, olha o que você está fazendo. Sabe por quê? Ele tenta tirar os olhos
da influência que ele está fazendo sobre a sua vida e colocando os olhos como se você fosse a pior pessoa do mundo. Eu tenho uma notícia para te dar. Isso é mentira. Você é salvo, você é resgatado, você é livre, você está liberto. O diabo não tem poder sobre você, o diabo não tem poder sobre a sua mente. Você não pode deixar o diabo te acusar. Porque uma das piores coisas dessa geração, sabe, é não entender que algumas coisas erradas que você faz, Paulo diz, não fui eu. Foi a influência que eu não consegui vencer. Eu tenho uma coisa para te dizer, a partir do instante que você nasceu de novo, quem governa a sua vida é Deus, é Jesus Cristo. E o chifrudo tenta passar o tempo todo dizendo assim, tá vendo? Não tem nada, cara. Eu que governo a tua vida. Viu como é que você é ruim? Viu como é que você não consegue? Viu como é que você é hipócrita? Viu como é que você é mentiroso? Deixa eu dizer para você, querido, você não é. Você pode até ter uma atitude, você pode ter feito algo, mas aquilo que você faz não é o que você é. Aquilo que você faz, você só fez. Você é uma nova criatura, você está em Cristo Jesus. Você é mais do que vencedor. Deus é contigo. Há algo de Deus na sua vida. Você é bonita, sua beleza é bonita, você é crente, você é salvo e você vai para o céu. E você vai ter que começar a lidar com a seguinte verdade: chifrudo sem vergonha. Você está pensando que você vai me enrolar? Não, não vai me enrolar. Se eu fiz isso, pequei. O que eu faço? 1 João capítulo 1, versículo 8. Filhinho, não erre, não tome pecado, não cometa pecado. Mas se porventura você cometeu um pecado, levanta a mão e diga assim, eu tenho. Diga, eu tenho. Fala de novo, eu tenho um advogado, Cristo Jesus. E Ele é fiel e justo para me perdoar, mas também para me curar. O diabo, ele é astuto, ele vem com sutileza. Ele quer que você olhe para as pessoas como se as pessoas fossem suas inimigas. E depois ele quer que você olhe para você como se você fosse seu grande inimigo. Olha o que diz Provérbios 23, versículo 7. Provérbios 23, versículo 7. Lê para mim aí. Vamos lá. Fala assim, assim como imagina, você é. Pensamento. Ele tenta colocar em você um pensamento. Ele está dizendo assim, cuidado, porque se você não vigiar o seu pensamento, você vai se tornando aquilo que você está focado dentro do seu pensamento. Então, você precisa começar a construir uma imagem melhor a seu respeito. Eu vou repetir, você precisa começar a construir uma imagem melhor a seu respeito. Quando eu era jovem, bem adolescente, eu vivi tempos de muita crise. 12, 13, 14, 15 anos, muita crise. Você vai entender por quê. Eu nasci numa família pobre, com pouco recurso, por isso meu pai e minha mãe precisavam trabalhar muito. E eu nasci com um problema, uma doença. Eu nasci com um problema de calcificação de ossos. Assim, qualquer coisa que eu esbarrava, eu quebrava. Então, sabe, você tem noção, um dia eu estava andando sozinho na praia, só eu e eu. Eu tropecei no meu pé, caí na areia, e dessa distância daqui para lá, eu quebrei o braço. 7 vezes. Com isso, eu não podia jogar futebol. Com isso, eu não podia ter nenhum esporte de impacto. Imagina um menino que mora numa comunidade da favela, não corre, não brinca de garoto, não brinca de pique, não brinca de correr, não brinca de pipa, não brinca de bola, não brinca de bola de gude. Eu não podia brincar de nada. Nada que era brincadeira de menino, eu podia brincar. Mas toda criança quer brincar, verdade ou mentira?
Se você não pode brincar com menino, você vai brincar com menina. Aí eu comecei a brincar com a minha irmã. E com as amigas da minha irmã. Adivinha o que aconteceu comigo? O que o pessoal da favela achava que eu era? O que você está pensando também. Mas eu não era, não. Nunca gostei dessa fruta. O problema é que o diabo enchia na mente de todo mundo por causa de um problema de saúde, mas toda questão de rejeição que eu tinha, eu me achava que não era aceito, eu achava que eu era desprezado, sabe? Ainda tinha a figura do irmão, né? Agora você imagina, você com todo esse problema, não pode jogar bola, não pode jogar futebol, não pode fazer não sei o que, os meninos não gostam de você, vivem zoando você, e meu irmão era louro, era um Johnny, louro do olho azul, jogava futebol, era bom de bola, era bom de não sei o que, era bom de dança, era bom de patinha, era bom de não sei o que, era bom de subir em árvore, era bom de nadar. Aí você olha para dentro de casa e fala assim, deu ruim. Deu ruim. Aí você tem que conviver com essa imagem que o diabo quer que você tenha de você. Eu tive que lidar com isso a minha infância praticamente inteira. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Um dia Jesus se revelou a mim e disse, filho, se você quiser, eu mudo a sua autoestima, eu mudo o que você pensa, eu vou mudar o que as pessoas pensam de você. Hoje, todo mundo debocha de você. Amanhã, todo mundo vai olhar para você com orgulho do que você vai se tornar. É só você entrar em mim e deixar eu governar a sua vida e não seus pensamentos governarem você. E quando eu deixei Jesus ser o Senhor da minha mente e dominar o meu pensamento, não importa mais o que falavam de mim, não importa mais o que eu vivia, não importa mais. Jesus passou a ser o governador da minha cabeça. E quando Jesus mudou meus pensamentos a meu respeito, a minha vida mudou. Eu estou aqui hoje, sabe? E Deus, pela misericórdia dele, faz com que a gente tenha hoje uma projeção de tantos lugares. Já andei no mundo inteiro. Eu já andei em não sei quantos países do mundo. Aquele menino da favela que estava taxado a ser homossexual, estava taxado a ser um fracassado, sabe? Um rejeitado, sabe? Jesus me transformou e o Jesus que me transformou transforma você. Agora eu tive que tomar uma decisão. Eu não podia deixar esse chifrudo continuar colocando na minha mente essa situação de impotência. Primeiro, ele é astuto. Segundo, ele tira teu foco dele, das ações dele, para colocar o teu foco nas ações das pessoas. Terceiro, ele tira o teu foco dele para colocar as ações em você, para se condenar, para ficar se julgando. Ei, presta atenção, levanta a cabeça, vence, deixa Jesus mexer na tua cabeça. E eu garanto, aquele que mudou a minha vida, ele muda a sua. A maneira como você vai observar as coisas vai determinar muito. Vai determinar muitas coisas. Durante esses dias nós vamos falar sobre eu declaro guerra nos pensamentos, eu declaro guerra na fala, eu declaro guerra nas ações. E eu escrevi uma frase hoje. Os olhos são a porta da mente. A mente, a porta da boca. A boca, a porta do coração. E o coração, a porta das mãos e dos pés. Eu vou repetir. Os olhos são a porta da mente. A mente é a porta da boca. A boca é a porta do coração. E o coração é a porta das ações feitas pelas mentes ou pelos pés. Isso é tão sério que você vai ver que foi assim que o pecado entrou no mundo.
Projeta para mim Gênesis capítulo 3, versículo 6. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Olha como é que começou o pecado. Presta atenção. Ó, os olhos, a porta da mente. A mente, a porta do coração. Tá? Não, a mente, a porta da boca. A boca, a porta do coração. E o coração, a porta das mãos. Vamos fazer um exercício para a gente esquecer? Diga assim, os olhos. Vamos lá, os olhos, a porta da mente. A mente, a porta da boca. A boca, a porta do coração. E o coração, a porta das mãos e dos pés. Tá, olha o que diz lá em Gênesis 3. Vendo, ó para mim aqui, ó. Vendo que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Ela tomou, comeu. Você percebeu? Tomou, comeu e também deu ao seu marido. O que o diabo faz? Ele mostra algo para você. Quando ele mostra algo, aquilo vem para a sua mente. Se você não vigia, você fala, você come, porque há um desejo no seu coração. Isso vem para o coração e aí você age. Pecado, o diabo sempre tem a mesma estratégia. O que ele fez com Eva, ele faz com a gente o tempo todo. Vamos ser práticos na prática. Deixa eu dizer para você. Ninguém acorda e diz assim, hoje eu vou pecar. Não. Até porque nós somos crentes, né? Mas você está lá, de boa. Tá. Aí, toca seu telefone, é a sua melhor amiga. É o seu melhor amigo. E vai falar assim, eis, você sabia que estão falando de você isso? Você já foi na internet e viu o que fizeram? Aquela informação muda você. Você está na internet, você bota os olhos em alguma coisa, aquilo ali leva você a pensar, leva você a sentir, leva você a falar, leva você a agir. Você vai perceber que os olhos eles sempre vão ser a primeira introdução. Os olhos e os ouvidos são as duas portas perigosas que precisam ser vigiadas. Então nós precisamos guerrear contra aquilo que pensamos e aquilo que ouvimos. Eu vou repetir. Nós precisamos guerrear contra o que olhamos, o que ouvimos e o que pensamos. Porque sempre vai haver uma proposta para isso. Tá bom, se eu estou em guerra, como eu vou vencer essa guerra? Pastor, eu preciso guerrear contra os meus pensamentos. Como é que eu decido vencer os meus pensamentos? Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Racional fala de mente. E não vos conformeis, não tome forma deste século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aonde é que é a renovação? Se por acaso é aqui que começa, também é aqui que tem que começar a mudança. Quando vem aquilo que você viu, que entra aqui, se você bloquear aqui, ele não continua agindo na sua vida. Eu gosto muito, a Joyce Meyer escreveu um livro chamado, ela escreveu vários livros, mas um deles, sabe, o poder da mente, a capacidade de não ser governado pela sua mente. E nesse livro ela fala algo muito especial. Ela diz o seguinte: você não pode impedir
de um passarinho pousar na sua cabeça. Guarda isso. Você não pode impedir de um passarinho pousar na sua cabeça. Você não tem como impedir de fazer isso. Ele pousa a hora que ele quer. Mas você pode impedir dele fazer ninho na sua cabeça. Vou repetir. Você não pode impedir de um pássaro pousar. Mas você pode impedir dele continuar dentro da sua cabeça ao ponto de fazer um ninho, uma morada. Ela está dizendo o seguinte, sabe, muitas vezes você não pode impedir o pensamento. Você não pode impedir que o pensamento venha, mas você pode impedir que ele permaneça. Eu vou repetir. Muitas vezes, e isso vai ser todo o tempo, virão pensamentos, porque o diabo é astuto, ele sabe exatamente o que botar na tua cabeça. Sabe, é impressionante como o diabo é especialista em encontrar aquela pessoa que te tira do sério. Ele acha aquela pessoa dentro de multidão. Sabe, ele é especialista em colocar coisas assim, porque ele é astuto, ele sabe onde está teu ponto fraco. E quando aquilo acontece, vem um pensamento. Eu não gosto de mim, eu não gosto do outro, eu não gosto não sei de quê, eu não gosto da igreja, eu não gosto da minha mãe, eu não gosto do meu pai, eu não gosto do meu irmão. Sabe, eu não gosto disso, eu não quero isso. Ou sabe, eu não gosto de mim. Esse é o pensamento, ele vai colocar muitos pensamentos. Aí você declara guerra. O que é declarar guerra? Eu vou renovar esse pensamento. Eu não vou deixar que ele continue fazendo ninho na minha cabeça. Eu não vou deixar. Sabe, tem um exercício bom. Quando vier um pensamento, você fala assim, show. Não é? Sabe quando vem aquele pensamento assim? Show, sai! Quero você na minha cabeça, não. Sabe? Mas você não só tem que entender a renovação, você tem que encher a sua mente do que é bom. Não é só tomar uma decisão de não deixar, mas você precisa encher a sua cabeça do que é bom. Não adianta você expulsar o pensamento se você não bota outro no lugar dele. Eu vou repetir. Sabe qual é o problema? A gente até luta e vence um pensamento. Mas por não colocar um outro pensamento bom no lugar daquele ruim, o pensamento ruim volta. Eu vou repetir. Sabe quando você tem um pensamento ruim? E você consegue bloquear esse pensamento ruim. Tira ele da sua mente. Mas quando você não enche de pensamento bom, o pensamento ruim volta. Jesus diz que o valente entra na sua casa, vamos chamar de mente aqui, ó, ele entra na sua casa e você tem que expulsar ele. Você expulsa o valente da sua cabeça, daquele pensamento, ele vai embora. Aí se aquele pensamento não dominou você, você não vai fazer aquela besteira. Você venceu ele. Mas se a tua mente estiver vazia, Jesus diz que ele volta com 7 outros. E o segundo estado vai ser pior do que o primeiro. Então, não adianta você expulsar um pensamento ruim se você não coloca um pensamento bom. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não adianta você tirar algo que você não quer viver se você não coloca algo que Deus quer que você viva. Então essa guerra da mente não é só bloquear o mal, mas é encher do bem. Não é só tirar o mau pensamento, é colocar bons pensamentos. Paulo escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, capítulo 10. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. 5. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Não é só o que eu tiro,
Não é só o que eu evito, é o que eu declaro, é o que eu quero. Quando eu digo declarar guerra, é declarar guerra contra o pensamento ruim, tirar ele, mas a partir do instante que ele já não está mais dominando a sua mente, você precisa encher de alguma coisa para aquele pensamento não voltar. Eu costumo dizer que quando você vence um pensamento, mas não coloca outro, ele volta. E aí você tira ele e ele volta. Não precisa levantar a mão. Quantos aqui não luta com o mesmo pensamento há muito tempo? Já orou, já jejuou, já deu oferta, já fez voto a Deus. Quantos? E aquele voltou, voltou. Você já perguntou por que voltou? É porque você só quer tirar. Não está botando nada lá. Se a casa está vazia, ele vai voltar. É a lei da física. O mesmo espaço não pode ser ocupado por duas coisas diferentes. Então, se você enche a sua mente das coisas de Deus, se você enche a sua mente das coisas de Deus, não vai haver lugar para as coisas do inferno. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então não é só declarar guerra contra um pensamento ruim, mas é agora tomar uma decisão de colocar dentro de você. Eu quero concluir essa palavra com você, lendo Romanos capítulo 8, versículo 5. E depois Filipenses 4, versículos 6 e 8. Romanos 8, 5. Porque os que inclinam para a carne, cogitam as coisas da carne. Mas aqueles que inclinam para o Espírito, as coisas do Espírito. Deixa você entender. Olha para mim. Tá? Coisa de Deus, coisa do diabo. Pensamento bom, pensamento ruim. Você decide. Quando a palavra diz inclina, é o que você decide para onde você vai focar a tua mente. Ele está dizendo o seguinte: você quer vencer essa guerra? Tem uma luta aqui. Tira isso aqui fora e inclina para as coisas de Deus. Porque para onde você inclina, é para lá que você vai. Para onde você inclina, é para lá que você vai. A minha pergunta é: o quanto você está se inclinando para as coisas de Deus? O que é isso, pastor? Deixa eu ser prático na prática, na prática, na prática, na prática, na prática. Quando você está em casa e você vê só programa porcaria, quando você vê só novela terrível, programaçãozinha de adolescente no fim da tarde, tá? Eu descobri que o diabo, ele é especialista em malhação. Ele malha o tempo todo. E toda vez que você está lá, você está assim, ó, se inclinando para ele. Para onde você leva teus olhos, você está inclinando para ele. O que você lê, você está inclinando para ele. As pessoas que você vive, você está inclinando para ele. A minha pergunta para você é: você vai manifestar aquilo pelo qual você está inclinando, está dando atenção? Nós estamos vivendo um momento onde o melhor amigo que você tem chama-se internet. É o teu melhor amigo. E eu não tenho nada contra a internet, porque também eu tenho feito dela uma grande amiga. Só que quando eu estou na internet, eu decido para onde eu inclino. Porque tem muita coisa boa na internet. Eu vou repetir. O problema não está na internet. Está se você inclina para cá ou se você inclina para cá. Para onde você inclinar, é para lá que você vai. É aquilo que vai comandar a sua vida. Aí você inclina para cá
isso vai influenciar teus pensamentos. Influenciar teus pensamentos, vai influenciar a tua boca. Influenciar a tua boca, influencia teu coração. Influenciar teu coração, influencia as tuas ações. Pastor, o que eu faço? Esvazia, mas inclina. Faz assim comigo, sabe? Levanta a mão e diz assim, esse lado, sabe? É o inclinamento, é inclinar para o bem. Então inclina para cá, faz assim profeticamente, vai. Gente, eu estou ao contrário de vocês, tá? É mão direita. Levanta a mão direita. Levanta a mão direita, assim. Cuidado, porque está dizendo que vai inclinando para o lado e para o outro. Diga assim, a mão direita, o lado direito, é o bem. Então eu me inclino, ainda bem, ninguém errou. De novo, eu me inclino para cá. Sabe para onde você vai? Para lá, isso é que nem um carro. Você está dirigindo. Se você fizer assim, você vai para onde? Você vai para lá. Se você fizer assim, você vai para onde? Vai para cá. Fique em pé, por gentileza. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 8, último texto. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, pelas ações de graça. 7 e 8. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vos guardará o vosso coração e vai guardar a vossa mente. Vai guardar o seu coração, vai guardar a sua mente. Volta lá ao versículo 7, de novo. Volta mais um, 6. Presta atenção. Vamos devagarzinho. Não ande ansioso de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e pela ação de graça. Olha o 7. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, vai guardar o coração e vai guardar a mente em Cristo Jesus. Quando isso acontece, presta atenção. Quando você inclina para as coisas de Deus, em oração, súplica, quando você coloca coisas lá dentro, vai vir uma paz sobre você. O que é a paz? O diabo perdeu a guerra. Por favor, meu Deus, me ajuda, presta atenção. Se nós estamos em guerra, e eu passei o tempo todo falando sobre essa ação da guerra na cabeça da gente. Aí eu pego atividades espirituais, eu tiro as coisas ruins do meu pensamento, encho de coisas boas. E quando eu faço isso, eu faço declarações em oração, petição, ação de graça. Quando eu estou declarando em ações de graça, em petições, coisas, aquilo que era conflito vira paz. E a paz de Deus, aí está lá no versículo lá, volta lá para mim no versículo 7. E a paz de Deus, que agora governa. Quem está governando agora? Deus. Por quê? Porque eu enchi as coisas de Deus na cabeça. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o meu coração, mas vai guardar a minha mente. E sabe como é que ele termina? Olha o versículo 8. Finalmente. Olha que coisa linda. Finalmente, irmãos. Vamos ler junto? Diga, eu vou ler e você repete. Tudo que é verdadeiro. De novo, tudo que é verdadeiro. Tudo que é respeitável. Tudo que é justo. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude, se algum louvor existe, agora diga assim, bem grande, seja isso que ocupe
os vossos pensamentos. Ele está dizendo assim: encha a tua mente de coisas boas, ocupe a tua mente, fale coisas boas, use coisas boas, declare coisas boas, pense coisas boas, assista as coisas boas, leia coisas boas, se relacione com pessoas boas, venha à igreja, se relacione com gente boa, porque se isso ocupar a sua boca, o seu coração, você vai ter paz. E aí, Deus venceu a guerra, porque você declarou guerra contra o mal e estabeleceu a bondade de Deus. Amém?